chamo Adriano Trindade, sou estudante do Instituto Mauá de Tecnologia, quarto ano atualmente, tenho 23 anos. Eu vou falar um pouco sobre o intercâmbio que eu tive a oportunidade de participar para o Japão. Eu estudei durante um ano, fui em abril de 2015 e voltei recentemente, voltei em março de 2016. Me localizei na cidade de Sendai, no nordeste do Japão, fica a mais ou menos uns 400 quilômetros de Tóquio. A universidade em que eu fiquei por lá foi a Universidade de Tohoku. Tohoku significa literalmente nordeste, então é a universidade que se localiza ao nordeste do Japão. É uma das 5 ou 6 universidades imperiais do Japão. Lá eu fiquei atribuído a um laboratório de materiais compostos aeronáuticos. Eu escolhi engenharia por conta de influência de familiares, né? Desde antes do primeiro ano do ensino médio, no caso o ensino fundamental 2, eu tive muita influência por parte dos familiares para trabalhar com aeronáutica. Eu tenho um tio piloto de garimpo, um primo piloto privado, meu pai apaixonado por aviação, hoje em dia ele tem como hobby no aeromodelismo, e isso me influenciou bastante. Então eu sempre tive um sonho de ser piloto, mas esse sonho foi se distorcendo com o tempo, e daí para frente eu quis fazer a aeronave ao invés de pilotá-la. E por que não fazer engenharia, né, a partir disso? E foi quando eu percebi isso na 8ª série. Por que o tronco de mecânica, né? Bom, a mecânica ela rege, no caso, todo o projeto da aeronáutica, desde da fuselagem até a parte mais interna, né? Claro que tem outros componentes eletrônicos e etc. Mas para mim o que interessa para mim da parte aeronáutica foi a mecânica. Então foi por isso que eu escolhi esse tronco, para posteriormente, quem sabe, fazer uma especialização no ramo de aeronáutica. A Mauá, ela tem um nome muito forte em engenharia, claro que nos outros cursos também de design e administração, mas a engenharia particular ela tem um nome fortíssimo. Um tio meu, que trabalha no norte, lá em Belém do Pará, ele já tinha conhecimento do quão forte um currículo de um aluno graduando da Mauá pode ser. Isso foi assim um conselho muito forte do meu tio Adriano: você pode fazer a Mauá, ela está do lado da sua casa, você mora em São Caetano, você não vai se arrepender. Também tive influência do meu pai e falou: não, filho, que isso, por favor, faça essa faculdade, ela é muito boa, ela tem um nome forte no ambiente profissional, então você não vai se arrepender mesmo. E aqui estou eu, né, no quarto ano de engenharia mecânica, e não me arrependo nem um pouco da escolha que eu fiz no segmento acadêmico. Eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio e estudar em outro país, mas o obstáculo principal entre os estudantes de diversos cursos que a gente tem aí hoje em dia é o dinheiro, né? A gente sabe que o intercâmbio não é uma coisa barata. E o programa Ciências Sem Fronteiras caiu para mim assim do céu. Foi impressionante, eu já tinha um interesse, tive muito incentivo dos meus colegas da minha sala para poder fazer o intercâmbio e escolher inclusive o Japão. Eles já sabiam que eu tinha muita afinidade, já conhecia a cultura, um pouco do idioma inclusive. E por que não ir lá e expandir isso, né? Conhecer a cultura de perto, que eu já estudava tanto, que eu já verificava tanto com outros contatos, né? E foi por isso que eu escolhi o Japão e fiz o intercâmbio para lá. E no caso, Ciências Sem Fronteiras, para mim foi... não banquei nada, né? Foi uma bolsa de estudos, ganhei para poder estudar por lá durante esse um ano. Os fatores que me motivaram a estudar lá fora foi principalmente aperfeiçoar o idioma, primeiramente o inglês. Eu já tinha um inglês razoável e eu fui para lá para poder deixar ele fluente, deixar ele avançado. E o japonês eu tinha um conhecimento muito básico, eu achava que eu sabia alguma coisa, sinceramente, mas chegando por lá eu descobri que eu não sabia absolutamente nada. E nesse dia a dia de comprar o ticket para você poder ir para a cidade de destino que você fosse estudar, foi que eu percebi que eu realmente não tinha conhecimento algum do idioma, e desse um ano inteiro foi um aperfeiçoamento muito grande para mim. Claro, além do idioma, estudar a engenharia em si, né? Como eu disse, lá na faculdade eu fui atribuído a um laboratório de materiais compostos aeronáuticos, e isso foi muito bom para mim porque foi um conhecimento específico que eu não tinha. Claro, eu tenho um currículo de engenharia mecânica da Mauá, mas eu não tinha nada especializado, nada focado no que eu tenho interesse em fazer no futuro, que é a aeronáutica. E no caso lá eu estudei os materiais compostos aeronáuticos, além do design de aeronaves. Isso foi muito interessante para mim. Chegar no Japão foi uma experiência fantástica, porque foi a primeira vez que eu estava saindo do país. Eu nunca saí do Brasil, nunca morei sozinho, nunca fiz várias coisas que eu acabei fazendo ineditamente lá pela primeira vez num país completamente diferente. Então assim, eu fiquei maravilhado primeiramente com as letras,
que era tudo diferente, eu não sabia mais ler naquele país. E não sabia mais me comunicar com ninguém, porque não é todo japonês que sabe inglês. E quando ele sabe inglês, não é um inglês tão razoável de você compreender, porque o inglês da escola deles eles têm uma certa dificuldade com a pronúncia por causa do idioma. Mas claro, há muitos japoneses que sabem falar o inglês perfeitamente, sabe? Tão bom quanto de um nativo. E eu acho que isso foi um choque para mim, mas foi muito emocionante. Chegando lá, eu encontrei outros brasileiros. Havia uma mineira me esperando, também do programa Ciências Sem Fronteiras da Universidade de Minas Gerais. E virou uma grande amiga minha ali, porque foi um ano convivendo com ela. E posteriormente, no dia seguinte, encontramos outros dois bolsistas de outras faculdades, uma na Universidade lá em Goiânia e outro na Universidade de Minas Gerais, também de engenharia mecânica, que fomos juntos para a cidade de Sendai, né, através do trem-bala. E daí a nossa experiência foi, desde aí, comprar o ticket de trem-bala tentando usar o japonês, né, porque o atendente não sabia inglês, e saber onde colocar as malas, porque o sistema todo é diferente, mas muito funcional e muito capacitado por sinal. E assim, foi fantástico, sabe? Quando chegamos no dormitório na cidade de Sendai, depois de uma longa jornada, e entramos no nosso quarto e falamos, é aqui que eu vou ficar o ano inteiro, foi um alívio. Aí nós fizemos o nosso cafofo ali e ficou sensacional, sabe? O meu cotidiano lá era basicamente ir para a faculdade, assistir às aulas, né? Que eles davam a liberdade para a gente matricular em qualquer aula que nós quiséssemos, no caso desde o tronco de engenharia até outros cursos, né? E era uma preferência sua, aulas tanto em japonês quanto em inglês. Então eu meti a cara, fui fazer aulas em inglês, vi como que eram aulas de japonês também, fiz essas aulas e vi o que dava e o que não dava para fazer. Tinha o feedback de notas, né? Tinha um sistema de notas lá, então a gente tinha acesso a ver como que nós fomos no decorrer do semestre. E eu confesso que, apesar das barreiras do idioma, a faculdade Tohoku, que ela é muito renomada no mundo inteiro, principalmente no campo de materiais, ela é uma faculdade assim sensacional, muito boa mesmo, com currículo esplêndido. Mas se eu não fosse da Mauá, se eu fosse de uma outra faculdade, não seria uma garantia de que eu levaria tranquilamente esses semestres que eu fiquei por lá, sabe? Porque nós somos acostumados aqui com as aulas da Mauá, as provas da Mauá, e sabemos o quão difícil pode ser. Como nós temos que dar o sangue para poder realmente entender a matéria e tirar uma boa nota no final. E lá eu tive assim a mesma dificuldade, sabe? Eu já estava acostumado com essa dificuldade. Então eu investi principalmente na minha barreira de idiomas. Quer dizer, eu estudei o japonês, aperfeiçoei meu inglês, e a parte de engenharia eu aprendi naturalmente, ou era uma coisa que eu já tinha visto aqui na Mauá. Então foi uma coisa mais fluente para mim. Apesar das aulas, eu também ia para o laboratório, onde eu tinha outros alunos, colegas japoneses lá, e nós estudávamos a pesquisa do segmento do laboratório, que no caso era o segmento de materiais compostos aeronáuticos. Então o meu sensei lá, que era o meu professor responsável do laboratório, ele dava pra gente artigos, pra gente poder estudar e aplicar isso em softwares como o Fortran, e tentar, como é que se diz, mesmo sendo um aluno de graduação, aplicar esse conhecimento numa parte mais prática, né? E isso foi uma experiência muito bacana para nós. Bom, inicialmente o Japão foi uma dificuldade realmente grande por conta de diferentes costumes, desde a parte da como receber um troco de uma maneira correta, ou quando você vai conhecer uma pessoa e ela dá o seu cartão de visitas, há uma maneira correta de você receber esse cartão, por exemplo, você tem que receber desse jeito, dessa forma. Porque se você pegar com uma mão só, é desrespeitoso para a pessoa que está te dando o cartão de visita. Então, assim, esses pequenos detalhes são muito importantes na hora de você chegar numa terra com uma cultura tão diferente. E você acaba, assim, acostumando e entrando nesses detalhes com o passar do tempo. Não é uma barreira grande, pelo menos é uma opinião particular minha, não achei uma barreira tão grande. Foi uma experiência ótima e eu recomendo ela para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de visitar esse país maravilhoso, seja para turismo ou estudar lá. O consulado brasileiro no Japão, ele ajuda muito o estudante do Ciências Sem Fronteiras a conseguir um estágio. Então, sempre que sai algum edital de estágio, eles estão publicando no site do consulado. A gente ficava sempre na espreita, verificando se tinha uma abertura de vagas, e assim, a oportunidade realmente não faltava. E dentre essas oportunidades eu consegui ser aceito na empresa Mitsui, uma grande trocadora,
uma empresa multinacional japonesa que tá atuando em diversos países, inclusive no Brasil, na parte de agronegócio, em par com a Vale para poder fazer a parte de mineração. E também fiz parte, estagiei na IHI Corporation, que é uma empresa também japonesa multinacional, que a divisão que eu estava era a divisão de sistemas de energia. Então eles estavam me ensinando a projetar turbinas e seus pacotes para gerar energia térmica, no caso. E assim, foi uma experiência muito boa, eu tive introdução em elementos finitos a partir disso, aprendi a fazer projetos do SolidWorks, que eu tive o conhecimento básico aqui na Mauá, e lá na indústria eles usam SolidWorks. Então assim, o fato de eles virem perguntar para mim em japonês se eu conhecia o SolidWorks, foi para mim uma satisfação de responder que com boca cheia, não, eu conheço. Eu estudei isso na minha universidade e fiz os trabalhos sem problema algum, sabe? Só a única coisa que eu aprendi ali a mais foi a parte de elementos finitos. E foi muito bacana, muito legal mesmo. Ambos os estágios em que eu fiz foram na cidade de Tóquio, então foi tudo pago. Eles pagaram a minha passagem de trem-bala de Sendai até Tóquio, que é em torno de 1 hora de viagem. E também pagaram minha estadia também nos hotéis. Fiquei 2 semanas em cada empresa, totalizando 1 mês de estágio ali nas 2 empresas. Os 2 aprendizados que mais me marcaram, primeiramente, foi o desenvolvimento de turbinas, né? Como que era a complexidade de você desenvolver uma turbina e fazer toda aquela compilação de peças e colocar no SolidWorks e posteriormente estudar os elementos finitos para analisar o estado de tensões daquela turbina. Isso foi muito legal porque foi uma aplicação prática direta do que eu estudei aqui na Mauá. E a outra coisa que eu aprendi foi um meio profissional japonês, né? Eu tive a oportunidade de estar no ambiente profissional japonês e ver como que era a diferença, depois de estagiar no Brasil, como que eles estagiaram por lá, como que eles trabalhavam por lá. E a principal diferença que eu vi é uma filosofia que eles têm na indústria japonesa chamada Horen Sou, que no momento eu não estou lembrado muito bem o significado de cada kanji, mas a essência é contatar e não haver segredos entre os colegas de trabalho. Então o que acontece? Toda manhã em que a gente chegava às 7h30 da manhã para poder começar o expediente, o diretor levantava e todos os gerentes e outros trabalhadores, analistas e auxiliares levantavam também. E o diretor dava um feedback direto dos clientes que ele recebia e passava para todos os colegas para eles falarem: olha gente, o trabalho está desse jeito, parabéns. Ou olha gente, o trabalho está desse jeito, mas não está legal, a gente tem que melhorar nesses pontos que nossos clientes estão falando. Eu descobri que é realmente a parte de aeronáutica, a parte de turbinas, a parte de design que eu quero. Porque lá eu vi como que um engenheiro de aplicação, um engenheiro que está atuando, um engenheiro projetista, está fazendo aquele projeto. Então eu já sei como que está efetivado, eu descobri que aquilo é realmente o que eu gosto. Então eu quero atuar nisso no futuro. Eu vi que todos os conhecimentos que eu tenho aqui podem ser aplicados diretamente lá da mesma maneira. Então o know-how no fim é o mesmo, quer dizer, a Mauá está no mesmo nível de uma das universidades imperiais do Japão. Para todos que estão fazendo cursinho ou estejam no 3º ano e almejam fazer engenharia ou administração ou design, eu fortemente recomendo que você considere ingressar no Instituto Mauá de Tecnologia.